Fala pessoal, estamos começando mais um programa da TVGP e hoje a gente traz também uma pauta nova. A gente vai falar sobre planejamento financeiro, já projetando então o próximo ano, esse tema super importante no momento de planejamento também das agências de publicidade e propaganda. Hoje a gente está gravando aqui na APP Brasil, a gente veio falar com o Silvio Soledade, que é diretor financeiro da entidade. Então, para a gente é muito importante conversar com eles, porque no final eles têm uma representatividade muito grande como entidade. A APP existe desde 1937, então é uma entidade muito importante no mercado e tem um papel também extremamente relevante na capacitação profissional, de dar insumo e informação relevante para os profissionais de comunicação e publicidade. Então, por isso, para a gente é muito importante estar aqui falando com eles sobre esse tema. Mas antes de começar então essa entrevista com o Silvio, a gente apresenta os nossos apoiadores, a Um Estúdio, que é produtora digital e parceira das agências, e a Brad SP, que também tem compartilhado os conteúdos com os associados da entidade. Então fiquem agora com o Silvio. Na verdade, Ramon, esse sempre foi o nosso calcanhar de Aquiles. A tal rentabilidade por job que a gente sempre busca nas agências de publicidade, é entender quanto que nós estamos ganhando em cada job que entra. Essa é uma discussão antiga e a gente tentava controlar através de horário, de timesheet. É difícil estabelecer essa rotina de preencher um horário quando você começa a fazer o job e de preencher o outro horário quando você termina de fazer um job. Isso já vem antigo, já é de muito tempo atrás. Com a entrada das agências mais focadas na área digital, começou a mudar um pouco esse foco. Porque como essas agências não se norteiam através de uma remuneração por base de comissão, ela começa a ganhar dinheiro através de custo homem-hora, você tem que controlar esses jobs. E aí começou a aparecer a figura do gerente de projetos, que é saber exatamente quando o projeto entra, analisar o escopo, entender quanto esse projeto vai ficar dentro da agência, quais são os recursos que você necessita para entregar esse job e em que período você vai estar entregando. Complementando a isso, a questão de discutir com o cliente as idas e vindas desse job para evitar que você entregue o projeto em atraso e aí você esteja perdendo dinheiro, dificulta a relação com o cliente e acaba não sendo um job interessante. Então a gestão de projeto ela é fundamental para a área para a saúde financeira da agência de publicidade. Eu defendo que essa discussão de quanto que está girando dinheiro dentro da agência, a gente tem que lembrar o seguinte, o que é agência? Se a gente for pegar o dicionário, a agência é aquela empresa que trabalha por conta e ordem de terceiros. Exemplo, banco. Está escrito no dicionário. Banco é aquele que pega o dinheiro do cliente, rentabiliza e devolve com uma rentabilidade. A agência é mais ou menos isso. A gente pega um projeto e transforma em resultado para o cliente. E uma parte que seria o spread bancário fica retido na agência. Esse é o conceito. Quando ele vai entrar na agência, todo mundo sabe, deveria saber pelo menos, que dinheiro está circulando na agência. O que acontece é que a gente às vezes trata essa informação com certo cuidado, porque boa parte das agências, tem que lembrar que 90% são agências de pequeno e médio porte, elas tratam a informação financeira com um certo cuidado. Então tem muito diretor de arte, por exemplo, que está fazendo um projeto que não sabe que dinheiro que está sendo envolvido ali. Tem muito atendimento que sabe qual é o dinheiro, mas não sabe qual é a rentabilidade daquele projeto. E fica só na área financeira. E às vezes o financeiro não sabe nem necessariamente qual o retorno que aquele projeto tem que dar para o seu cliente. Então, ou seja, eu defendo que qualquer informação financeira que envolva o cliente e a agência tem que circular informação por todo mundo. Se você não tem gente confiável na tua equipe, você não tem gente para trabalhar. Então, assim, você tem que ter esse princípio de que as pessoas são confiáveis que vão trabalhar olhando para o cliente e olhando para a agência. Então, a resposta é, toda empresa, toda agência tem que saber que dinheiro está circulando. É claro que aí, quando você olha para a gestão da agência especificamente, que tem questão de salário, questão de custos, essa informação pode ser tratada com mais cuidado. Mas a informação que é quanto que é o verba do cliente, quanto que é o valor que está sendo agenciado ou gerenciado, e quanto que é a rentabilidade da agência, isso todo mundo tinha que saber. Hoje, algumas agências, só quem sabe disso é o financeiro, mesmo assim o financeiro não conversa com o atendimento, e muito menos conversa com o gerente de projeto. O gerente de projeto só sabe que o projeto tem que entrar em tal dia e tem que ser entregue em tal dia. Ele não sabe, por exemplo, medir, tá, mas que dinheiro é esse? Quanto é que nós temos de recursos para, se necessário, contratar mais um programador, por exemplo?
Se vai precisar de uma pessoa para entregar dentro daquele prazo. Na verdade, quando o job entra, todo mundo tem que ser envolvido nessa discussão. Né? Qual o dinheiro envolvido, quanto tempo nós temos, quais são os recursos que vão ser envolvidos na entrega desse projeto e em quanto tempo a gente vai entregar. Quer dizer, se for tratado de maneira departamentalizada, o risco de ter um gargalo aí no meio é muito grande. O conceito de uma sustentação financeira de uma empresa é fazer o mais com menos, né? Isso já vem desde a Revolução Industrial, né? Qual a melhor forma de você fazer um produto, economizar, entregar e ganhar na economia. A indústria faz isso, é inerente à atividade da indústria esse tipo de pensamento, fazer o mais com menos, sem prejudicar a qualidade do produto, né? A agência, na área de comunicação, nós também pensamos dessa maneira, né? É que parece que é proibitivo a gente falar em fazer o mais com menos, né? Porque dá a impressão que você está subestimando a capacidade da tua equipe, subestimando a capacidade da entrega. Não é essa a questão. A questão é de que forma que eu consigo extrair maior produtividade da minha equipe, de forma que eu consigo encaixar mais jobs dentro da agência com a mesma equipe. Isso quer dizer que eu estou economizando. Se eu tiver que contratar mais pessoas para entregar jobs, no momento que a gente está de crise, ele viabiliza. Você acaba fazendo o job, não conseguindo contratar as pessoas necessárias para a entrega daquele job, e você acaba não entregando o prazo, ou fazendo um trabalho de uma maneira medíocre. Então a crise ela pressiona a nossa competência. Eu acho que tem um lado bom da crise, que é você olhar para a tua equipe e falar quem que eu realmente posso contar para que esse trabalho seja entregue. Porque eu não tenho condição de trazer os melhores profissionais. Então eu tenho que capacitar minha equipe, treinar minha equipe, discutir muito com o cliente. Esse negócio de entregar jobs para ontem, né? Entregar jobs para ontem, não existe isso. A gente não tem essa condição de entregar. Então, o momento de crise ele serve para a gente olhar para a nossa capacidade e ver o que está faltando, para que a gente sobreviva. Porque se você não fizer isso, é melhor desistir. E aí a crise é uma boa justificativa para você fechar o teu negócio, né? Então, assim, crise no setor de comunicação, ela existe e sempre vai existir. Nossa área é uma área mais sensível. Quer dizer, se diminui a produção de papelão, a gente pode esperar que a nossa atividade vai sentir efeito disso. Então, assim, a gente não precisa mais ficar se preocupando com a crise se nós tivermos a nossa capacidade produtiva muito bem amarrada, muito bem alinhada. Então, como a indústria faz. Então, assim, você diminui pessoas, você diminui a equipe, às vezes você diminui a estrutura para poder atender a expectativa sem sacrificar a qualidade. Então, a gente precisa trabalhar com esses cenários, porque são cenários que vão existir sempre. Se tem crise agora esse ano, o ano que vem pode ser que melhore, 2018 pode ser que melhore, mas 2020 pode ser que venha uma outra crise. A gente não consegue prever isso. Então nós temos que trabalhar com esses cenários. A gestão de projetos é fundamental numa agência de comunicação, seja ela offline, seja ela digital, não importa. Hoje as agências não estão mais trazendo esse conceito, tudo é comunicação. A gestão de projeto é fundamental porque cada vez mais os clientes vão discutir remuneração em cima de comissionamento. Hoje eles passam um job e quer saber quanto que você cobra para executar aquele job. E aí para você estabelecer teu preço, você precisa saber qual é o teu custo. Não tem como você saber teu preço utilizando tabelas. Você precisa olhar para dentro da empresa, ver de novo, a gente está falando de capacitação, ver de novo qual é a tua estrutura compatível para ser entregue, para entregar esse job que você está vendendo, que está sendo contratado. Então, se o teu preço está maior do que a média, então você precisa olhar para dentro e não para fora. Não adianta você ficar reclamando que os outros fazem preço mais barato, que a prática de dumping. Não adianta olhar para isso. Você tem que olhar para a tua estrutura e aí utilizar a tua capacidade negocial para justificar o tamanho da tua estrutura e a qualidade da tua entrega. Então, o que eu olho para o futuro é o seguinte: cada vez mais as agências que não tiverem um gerente de projeto muito bem alinhado, olhando para o todo na agência, desde a entrada do job até a entrega, afinal de contas, a gente que é da área financeira, a gente sempre olha para o job como processo. Ele só termina com o dinheiro em caixa. Eu avançaria, talvez ele só termina com o sim do cliente. O cliente está satisfeito, não só com a entrega do trabalho, com o resultado do trabalho. O cliente está satisfeito? Tá, então encerramos um projeto. O projeto é isso, desde o momento que você está negociando até o sim do cliente. Na hora que o cliente fala, o trabalho foi ok, gostei. Um cara que possa controlar e olhar para um projeto que começa na relação com o cliente e termina na relação com o cliente, envolvendo todas as pontas do financeiro, do projeto, de produto, de entrega, de produção, esse é um gerente de projeto que consegue olhar para a agência como um todo. Normalmente um CEO tem essa noção do que é ser um gerente de projeto.
Por isso que eu acho que cada vez mais, a partir desde 2014, que a gente está vendo essa importância da área de projeto, está vendo profissionais graduados, profissionais bem pagos na área, porque ele consegue entender todo esse ciclo. Cada vez mais as agências de publicidade serão fundamentais. Não dá mais para você ter uma agência se você não tiver um bom gerente de projeto. E aí o gerente de projeto não precisa ser técnico, precisa conhecer. Mas não precisa ser necessariamente um técnico, precisa de um programador, porque o programador consegue discutir com as equipes as questões técnicas. Precisa ser um cara que conheça tecnicamente o projeto, mas um cara que consiga ter um olhar sistêmico, porque senão ele vai ser um técnico. E eu acho que a área de projetos ela precisa de uma pessoa de negociação, de relação com as áreas, com o cliente e com a equipe interna para entregar os projetos que estão sendo comprometidos com o cliente.